Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Felipe e eu vou falar um pouco sobre o teste de Turing. Quem é Turing? Turing é um dos fundadores do computador, com algumas ideias inovadoras e que inovou muito, né? E ele tem esse famoso teste, que é o teste de Turing. E no final das contas, o que a gente quer responder é se máquinas conseguem pensar. Essa é a pergunta, o pontapé inicial de tudo. Será que elas conseguem simular e imitar o ser humano? Será que elas conseguem ser similares a gente, recriar o que a gente faz? Então, Turing é um dos pais da computação, ele traz esse pensamento e ele cria um artigo, escreve um artigo propondo uma maneira de você esquecer o que é o pensamento e a consciência e tentar trazer à tona uma maneira prática de provar que a máquina consegue no mínimo enganar a gente ou pensar de certa forma. Então ele propõe o jogo da imitação. Nesse jogo a ideia é muito simples, a gente vai ter um interrogador e duas pessoas em salas que os três só se comunicam através de texto. O objetivo do elemento A e do elemento B, que estão sendo interrogados, é convencer o interrogador que eles são mulheres e teoricamente no artigo ele comenta que teria que ser um homem e uma mulher e aí eles têm que tentar convencer ele disso. Se a gente trocar o, a mulher por uma máquina e dar a mesma proposta, ou seja, vocês têm que convencer o interrogador de que são mulheres, a gente tem o teste que ele propõe, né, para dizer se a máquina consegue ou não pensar. Turing morreu muito cedo, por N questões, não vou entrar nessa pauta, mas ele deixa muitas dúvidas sobre os objetivos e como realizar esse teste de maneira eficiente, que vão ser debatidas ao longo do tempo e da história para a gente tentar chegar num consenso e tentar é meio que uma maneira de almejar um objetivo com a máquina, né, com a inteligência artificial. Então, a interpretação padrão é essa, onde a máquina consegue, a ideia é a máquina enganar o humano, dizendo, simulando ser uma mulher, que é, então a ideia é que o interrogador ele não procura uma máquina, mas ele procura uma mulher, e a máquina tem que tentar enganar ele dizendo ser uma mulher, assim como o homem. É interessante porque nessa versão até o homem pode falhar, né? Ele pode não ser sucedido na tentar enganar o interrogador. E tem uma outra interpretação que seria essa que eu comentei, a original, né? É que ele propõe, teoricamente. Tem a interpretação padrão, que seria o interrogador ele tem que achar a máquina, não a mulher. Então eu vou te dar esses dois indivíduos, não importa o gênero. Só que eles vão tentar te convencer que são homens ou mulheres, homens no sentido humano. E você vai ter que tentar adivinhar quem é a máquina e quem não é. Aí entra um outro detalhe, né? A gente tem dois pesquisadores, cientistas, Isaac Pinor Saidin e Elias Gleck, os nomes difíceis, mas e eles publicam um artigo chamado Programmatic in Human Computer Conversation, Programmatic in Human Computer Conversation, onde eles provam que o interrogador saber que um dos dois é uma máquina altera drasticamente o resultado. Então, ele vai ter que adivinhar quem é a mulher. Se ele sabe que um dos dois é uma máquina, ele é muito mais certeiro. E a gente consegue ver isso muito no dia a dia. Você tem muito da tecnologia em chat de WhatsApp, em banco e outras comunicações que a gente faz recorrentemente, e a gente consegue identificar que é uma máquina. Então, são máquinas que não passaram no teste de Turing. Mas se a gente não soubesse sobre a existência da possibilidade de serem máquinas, talvez a gente não fosse enganado. Então é meio que isso que esse artigo traz. O conhecimento sobre a máquina interfere muito, né? E daí a gente entra em outras questões. Por exemplo, tem o teste da sala chinesa proposto por John Searle e no artigo Mind, Brains and Programming. E o que ele fala é o seguinte: você vai ter uma sala com uma pessoa que não fala chinês, mas que ela tem um livro de chinês e instruções de como escrever uma carta em chinês. E ela escreve essa carta e passa para outra sala essa carta para uma outra pessoa
que a ler a carta vai achar que entende chinês, vai entender que o indivíduo A é fluente, ele fala chinês, pelo menos tem algum conhecimento sobre, não que ele foi instruído. Então, o que é a ideia? É que a... mesmo que um programa, no caso seria o indivíduo, mas vamos fazer a analogia para o programa, que esse é o cerne, né? Mesmo que ele fale chinês, mesmo que ele escreva em chinês, não quer dizer que ele saiba, ele compreenda o chinês ou que ele saiba o chinês. Eu posso reescrever o bilhete, mas eu não entendo chinês, eu não sei falar chinês, nem ler. Então, seguindo um conjunto de regras específicos que são fornecidos, ele consegue recriar isso. E é por isso que esse teste de Turing acaba entrando em um debate muito específico, que é o que ele quer responder no final das contas. E, enfim, em 91 a gente tem um artigo chamado Other Bodies, Other Minds, e onde são duas novas propostas para o teste de Turing, que são o Triple T e o 4T, 3T e 4T, onde o Triple T é teste total de máquina, teste total de Turing, TTT, e a ideia é que o que ele propõe é que a máquina tem que interagir de forma não linguística. Então, e no 4T, essa ideia da linguística, né? Então, o que acontece é que a máquina tem que conseguir interagir com o ambiente de maneira concreta, não só linguística, talvez visual, é, o tato e outros princípios, mas a ideia, quem faz os questionamentos começa a flertar com a ideia da máquina sendo um robô no sentido de ter impacto no meio. E isso talvez defina ela como um indivíduo, ou talvez defina ela como pensante. Além disso, tem uma crítica que o próprio Turing comenta no artigo original, que é da Ada Lovelace. Ada Lovelace. E, e o que ela propõe, o que ela fala é que a máquina nunca vai ser similar ao homem, nunca vai pensar, nunca vai ter uma consciência, porque ela deve surpreender o ser humano para ter isso. Ou seja, a gente tem o poder de criar. E tem vertentes até mais da filosofia que dizem que isso é a coisa mais divina que a gente tem. A criação, né? A gente pode inovar, criar, propagar, não sei. Então, o que ela comenta é que se máquinas tiverem consciência, elas têm que conseguir ser espontaneamente capazes de criar algo novo. Então, como que eu passo nesse teste? Eu tenho uma máquina que é programada para fazer receita de bolo, e ela me retorna uma receita de macarrão. Espontaneamente, deu na telha, eu vou fazer um macarrão. E isso talvez faria ela passar nesse teste. Né? Com o tempo a gente vai, as pessoas querem resolver, querem passar no teste, né? Tem concursos que abrem por causa disso, a gente vai chegar lá. Mas tem dois programas, tem dois que a gente pode comentar, que é o programa ELISA, que é o primeiro a conseguir passar no teste. Então ele imita uma psiquiatra e o que ela faz é interessante, porque ela devolve as perguntas. Então o interrogador faz uma questão e ela devolve essa pergunta um pouco mais elaborada, a fim de que o interrogador consiga. Ele fale mais, ele seja incentivado a ser mais prolixo. Ela é baseada numa psiquiatra, né? Então, e esse teste, essa foi a primeira máquina que conseguiu passar. Além disso, a gente tem o Perry, que é de 1972, que ele foi educado com a memória de um esquizofrênico. Então, sempre que o interrogador fazia uma pergunta, ele trazia a conversa de volta para assuntos pré-programados associados com a sua esquizofrenia e com seus traumas, né? Então, perceba que a gente tem maneiras de você burlar e não necessariamente completar o teste, mas passar beside, assim, sabe? Atravessar ele lateralmente. São máquinas que enganam o teste, no final das contas, não que resolvam o teste ou que mostrem ter consciência, como o Turing originalmente, supostamente queria, né? Então, a partir de 91 a gente tem o concurso Lovely, que é até 2019 ele foi feito. E a ideia é você conseguir passar no teste de Turing. A ideia é você fomentar a comunidade a procurar isso, né?
E tem dois prêmios que são os principais, né? Que é o prata e o ouro. O prata é uma máquina indistinguível. Então é aquela que passaria no teste sem sombra de dúvidas. Você não consegue. Você teria 50-50 de acerto sempre, porque no final vai virar uma estatística de chute. Porque você não consegue diferenciar ela do ser humano numa conversa proposta no teste, né? E o teste de ouro seria que ela conseguiria fazer isso com informações visuais de texto e de áudio. Então, muito perto do que a gente tem hoje com o ChatGPT, né? A gente tem esses últimos anos deram pra gente máquinas que talvez possam passar no teste de ouro, medalha de ouro, né? Além disso, a gente tem os contratestes de Turing, que é o contrário. Em vez de você querer provar que a máquina é humana, a gente quer provar que o humano não é máquina. Então, o CAPTCHA é isso, né? Você vai fazer um padrão que a máquina não vai conseguir resolver, mas o ser humano consegue facilmente. Então, você prova que eu não sou um robô, né? Além disso, tem um teste que eu achei o mais interessante, né? Que é o teste verdadeiramente total de Turing. Eu não anotei aqui o autor, um erro meu, confesso. Mas a ideia é testar que o teste não pode ser individual, não pode ser só uma máquina numa sala, tem que ser coletivo. Então, o que ele propõe é você colocar, o autor, né? Ele propõe você colocar um monte de robô numa ilha, sem eles terem informação de comunicação entre si, e você deixa lá, depois de um tempo você volta, se eles estiverem se comunicando, eles passaram no teste. Interessante, né? No final das contas, a gente consegue entender que o teste talvez não seja sobre pensamento, se máquinas pensam realmente, ou se elas têm consciência, mas talvez seja sobre enganação. Será que as máquinas conseguem se passar por um ser humano? O teste, como a gente viu nesses casos, ele passou a ser sobre a máquina conseguir mentir suficientemente bem a ponto de enganar o ser humano, né? E como a gente viu no caso da coisa chinês, da sala chinesa, ela não necessariamente precisa ser inteligente para conseguir ter êxito nisso. Ela consegue seguir um conjunto de regras e que faça isso. Por exemplo, se a gente ensinar uma IA, vamos supor que tem uma IA que gera poemas e através de imagens. Então eu dou uma imagem de um animal morto ou alguma coisa triste, melancólica. Ela vai fazer um poema triste, vai trazer um poema melancólico, mas não porque ela sentiu e espontaneamente desenvolveu essa melancolia. Ela não associou diretamente uma coisa dela. Ela usou uma memória de treino que associava a tristeza com poemas tristes e com isso conseguiu recriar um poema, né? A gente vê hoje em dia máquinas que conseguem conversar com o ser humano e a gente entra na questão, será que a máquina tem consciência? Que talvez seja o que Turing queria responder, mas é uma pergunta que não tem. Tem um teorema na filosofia que é o problema das outras mentes. O único jeito de você provar consciência é você sendo a pessoa. Eu sei que eu sou consciente porque eu sou eu e eu tenho a minha consciência. Eu tenho certeza disso, pelo menos no meu entendimento das coisas. Mas eu não consigo provar que você que está me ouvindo é consciente, que qualquer os seus pais, suas famílias, seus filhos, seus cachorros, eu não consigo, eu não tô lá, eu não sou. Nada pode me provar além de ser um indivíduo, porque vocês podem ser todos máquinas. No final das contas, extremamente bem programadas. Então, não tem como dizer se são conscientes ou não, somente sendo um indivíduo, né? Então, talvez o teste de Turing nunca consiga trazer essa resposta, né? No final das contas, a gente não precisa. O Turing defendia que a gente não precisava da consciência mesmo. E que a gente precisaria. A gente só tinha que recriar ela em máquinas. Eu não sei como você pensa. Pensamos de jeitos diferentes. A nossa mente funciona diferente. Eu gosto de gyoza e jogar basquete. Você gosta de futebol e não gosta de peixe. Então, mesmo sendo nos conscientes supostamente, o mecanismo que opera aqui dentro é diferente um do outro, né? E o que difere da máquina, então, se nós pensamos diferentes entre si, temos consciência, supostamente, por que a máquina não poderia ter e sendo de outro jeito, pensando de outro jeito, né? No final das contas, é um teste para humanos, que não procura uma máquina consciente, mas ele procura uma máquina humana.
Tem um teste que é o teste da gaivota. E a gente tem. Você tem um objeto voando e você se pergunta o que é voar. Então, para voar, você tem que ter penas. Para voar, você essencialmente tem que estar no ar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos botar dois radares. E tudo que passar um com uma gaivota. E tudo que for similar à gaivota, voa. Só que a gente vai acertar quando for uma gaivota, mas a gente vai errar quando for uma pomba ou um avião. Porque toda gaivota voa, mas nem tudo que voa é uma gaivota. Então o teste de Turing é meio que isso. A gente não está procurando uma máquina que seja consciente, a gente procura uma máquina que crie o humano. É como se no radar da gaivota não fosse a gaivota, fosse o ser humano. A gente quer algo que seja humano, que seja extremamente similar a gente. É isso que a gente está buscando com esse teste, né? Enfim, falei demais, passei no meu tempo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em breve.